Olá, boa noite, que Deus abençoe a todos. É um prazer estar com vocês nesta quinta-feira, neste programa A Boa Nova. E o tema desta noite é Coloque em Ordem. E nós precisamos colocar em ordem o nosso relógio biológico. Este quadro desse programa, ele vem trazer para você algumas reflexões sobre nutrição, sobre alimentação, do que nós podemos fornecer para o nosso corpo para que ele funcione de forma adequada, para que nós tenhamos energia, para que nós não venhamos ficar doentes, enfermos, para que a gente tenha uma boa imunidade, para que o nosso corpo realmente ele funcione em sincronia. E esse relógio biológico, ele existe. Você já percebeu que quando você acorda, os teus órgãos começam a funcionar? Quando nós estamos dormindo, nós não temos fome. Quando nós acordamos, algo desperta dentro de nós que nós sentimos fome. O nosso estômago ele começa a trabalhar, o nosso intestino começa a trabalhar. Então isso mostra que nós temos um relógio, que é o funcionamento do nosso corpo. E esse relógio, a nossa única preocupação é que ele esteja em sincronia. O que isso quer dizer? É uma engrenagem funcionando de acordo com a outra. Imagina se o relógio de parede, uma parte fosse para um lado e a outra fosse para o outro. Não ia funcionar. Esse relógio ele não ia funcionar e a gente não ia poder saber as horas. E assim é no nosso corpo também. Esse relógio ele precisa estar em sincronia, funcionando adequadamente, para que a gente possa ter depois um bom resultado, que é uma vida saudável. Então, se nós lembrarmos assim como viviam as pessoas antigamente, como é que elas faziam? Porque antigamente não tinha essa luz artificial nas casas, não existia celular, não existia computador. Mas será que essas coisas são ruins? Essa luz artificial, o computador, o celular? Não, não são ruins. Mas a gente não sabe usar de forma adequada. Como muitas coisas, a gente sempre está em desequilíbrio. Então, como é que viviam essas pessoas antigamente? Quando era dia, elas saíam para trabalhar, elas aproveitavam a luz solar. E quando era noite, elas iam para casa descansar para repor as energias para o dia seguinte. E nós devemos fazer o mesmo. Mas como nesse período que todos precisam trabalhar, que muitos levam para casa o trabalho, a gente não dá conta de trabalhar o dia inteiro, precisamos trabalhar ainda à noite? Mas nós precisamos rever muitas coisas nesse estilo de vida que nós temos. Porque esse estilo de vida ele traz muitos danos para a nossa saúde. Então, à medida que... E outra coisa que me lembrei agora, antigamente não existia despertador. As pessoas despertavam sozinhas. Por quê? Porque existe no nosso corpo a ação de vários hormônios. Os hormônios são o maestro do nosso corpo. Um maestro de uma orquestra, de um coral, aquele que fica na frente comandando, assim são os hormônios no nosso corpo. Então, a partir das 5 da manhã é liberado o hormônio cortisol, que é o hormônio da energia, da fuga, é aquele hormônio que faz eu despertar. E a partir do meio-dia ele já começa a entrar em declínio. E a partir do meio da tarde já começa a liberação do hormônio melatonina. São vários os hormônios que são liberados no nosso corpo, mas hoje a gente vai falar só desses dois.
Então, o hormônio melatonina é o hormônio do sono, que faz com que eu comece a descansar, preparando o meu corpo para que eu tenha um sono reparador, para que eu possa descansar, para no outro dia começar a trabalhar novamente. Mas como é que é na sua vida? Quando esse hormônio do cortisol, ele é liberado às 5 da manhã, você tem vontade de despertar? Quando chega 19 horas, você já se prepara para descansar? Não, né? Então, isso são fatos, são pontos que a gente traz hoje nesse programa para que a gente possa colocar em ordem. Então, o meu corpo, ele vai levar um tempo para que a gente coloque isso em ordem. Porque nós estamos muito acostumados a fazer tudo de qualquer jeito. Então, eu preciso ter uma ordem no meu dia também. E esta ordem, ela se inicia para que o meu corpo volte a funcionar adequadamente. Isso se inicia com a questão da luz artificial. O primeiro ponto que nós precisamos ajustar é a luz artificial. Se eu pudesse, né, e convido também a todos que nos acompanham, a partir das 19 horas ou 20 horas, 20h30 no máximo, começar a não mais acessar essa luz artificial. E isso a gente pela TV, pelo computador e pelo celular. Porque esta luz artificial, ela entra aqui no nosso olho e ela manda uma mensagem de que ainda não é hora de dormir. E isto vai ter uma alteração no meu sono. Tendo uma alteração no meu sono, vai ter uma alteração nos hormônios. Vai ter uma alteração nessas engrenagens. Então, o desequilíbrio ele acontece um dia após o outro, anos e anos, a gente estando em desequilíbrio. Então, o primeiro ponto que eu deixo para vocês nessa noite, para que esse nosso relógio biológico entre na ordem, é a gente cuidar e, se puder, evitar a luz artificial a partir das 20 horas, que é do computador, do celular e da TV. E quanto à alimentação, o que nós podemos já passar para vocês para que a gente possa introduzir no café da manhã? Porque se o meu relógio biológico ele está funcionando adequadamente, eu de manhã vou ter fome. E eu não devo omitir o café da manhã, nunca. Porque se eu omitir o café da manhã, eu vou ter mais fome à noite. Então, esse café da manhã, ele precisa ser rico em triptofano. Mas o que é isso? Triptofano é um aminoácido que é necessário para que haja liberação da serotonina. E se eu tiver uma serotonina adequada, eu vou ter uma liberação adequada do hormônio melatonina, que é o hormônio do sono. Então, quais são os alimentos que eu posso introduzir no meu café da manhã? Então, pega uma caneta e anota aí, que são ovos, aveia em flocos, semente de abóbora, a chia e amêndoas. Como é que eu posso introduzir esses alimentos no meu café da manhã? É muito saudável se a gente pode fazer um omelete de manhã ou comer um ovo cozido, tanto faz como você for se alimentar. Mas neste ovo eu já posso colocar essa semente de abóbora, de chia e as amêndoas. Eu posso triturar elas no liquidificador, guardo isso na geladeira, porque elas contêm um óleo, e esse óleo, se eu deixo ele no ambiente assim não refrigerado, ele pode se tornar rançoso. Então ele pode se oxidar.
Então eu vou sentir um gosto diferente. Então eu posso liquidificar isso, colocar no liquidificador, guardar num pote de vidro dentro da geladeira. E aí isso eu posso usar 1 colher, 2 colheres de sopa. Eu posso colocar isso junto com o ovo no omelete. Eu posso colocar no iogurte. Eu posso colocar em cima das frutas. Então não é difícil da gente introduzir. E isso assim, eu vou comer hoje, já vou sentir o efeito? Pode ser que sim, pode ser que não. O importante é a gente ajustar esses 2 pontos. Então, introduzir esses alimentos no café da manhã e cuidar da luz artificial a partir das 20 horas. E aos pouquinhos eu vou ver que eu vou sentir bastante fome de manhã e à noite eu não vou sentir tanta fome. Porque a partir das 20 horas nós não deveríamos mais nos alimentar. Talvez comer uma fruta mais à noite, perto da hora de dormir, às 22 horas, 23 horas, conforme a rotina de cada um. Mas nos alimentar de uma forma mais, numa quantidade maior, a partir das 20 horas, não mais. Então, essa fica a dica de hoje. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.